Boa tarde, com muita alegria estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês que nos acompanham toda semana. Hoje nós vamos trabalhar com a independência da América Espanhola, ou seja, aquelas colônias que pertenciam à Espanha, elas vão se transformar agora em países independentes. Então como é que isso aconteceu, como é que houve essa transformação? Nós já vimos isso no caso do Brasil, naquele processo de independência lá do Dom Pedro, da vinda da família real, essa parada toda. No caso da América Espanhola, não foi bem assim. Nunca os reis de Espanha tiveram em suas colônias espanholas. Isso fez com que o processo de independência deles fosse diferente, fosse bastante diverso do que aconteceu no Brasil. Como é que isso ocorre? No final do século XVIII, você tem na Europa o iluminismo, você tem a Revolução Francesa, você tem a independência dos Estados Unidos, e esses colonos, principalmente os crioulos, que eram aqueles espanhóis nascidos na colônia, eles começam a querer também fazer a sua independência. E eles começam a se organizar, a montar grupos, a organizar para que isso pudesse acontecer. Só que, ao contrário do Brasil, onde isso aconteceu de forma razoavelmente pacífica, onde você não tem grandes derramamentos de sangue, no caso espanhol das suas colônias, a coisa não foi bem assim. As independências dos nossos vizinhos, elas foram conquistadas em um período longo, então começa lá por volta de 1810 e vai acabar depois de 1830. Então é um processo violento, com grande derramamento de sangue, com guerras longas, com batalhas bastante complicadas. Então é um período bastante controverso, tumultuado. E o que tornou possível a derrota da Espanha em suas colônias? O contexto europeu. A Espanha ela estava ocupada por tropas napoleônicas, ou seja, a França havia invadido o território espanhol e assim os espanhóis não puderam mais se concentrar na defesa das suas colônias aqui na América. E esse processo, então, nós tivemos aí, não de uma vez, como foi o caso brasileiro, mas nós tivemos a libertação de várias partes daquilo que era a América Espanhola. O que deu origem também não a um país só, como no caso do Brasil, mas a vários países. Então, onde era a América Espanhola, hoje é o Paraguai, é o Chile, é o Peru, é a Bolívia, é o México. Então, esses países eles vão se tornando, vão conquistando a sua independência aos poucos. Por exemplo, nós temos lá o Uruguai em 1815, nós temos a Venezuela em 1811, nós temos o Equador também em 1811, nós temos o Chile em 1818. Então, aos poucos, ela vai se concretizando nesse processo de independência. Quando a gente olha para as colônias espanholas e olha para o Brasil, quais são as diferenças? A primeira eu já disse, aqui é um processo mais negociado, comandado mais por uma elite, pelo próprio Dom Pedro. Lá não, você tem um movimento mais amplo e com maior participação, inclusive, do povo. Embora ela tenha sido liderada por essa elite crioula, por essa elite de espanhóis nascidos na colônia, ela tem a participação de índios, ela tem a participação de negros, ela tem a participação do povo. E isso leva com que, após a independência, ela não siga o caminho da monarquia como no Brasil, mas siga o caminho da república. Todos esses países eles vão se organizar politicamente como república após a sua independência. Outra coisa que é importante desse período, nós vamos ter a independência do México. E por que a independência do México é um caso à parte? Porque ela é um processo mais complicado e ela é um processo liderado por um padre. Quando a gente pensa em padre, a gente pensa no padre hoje, é o padre lá na casa paroquial rezando suas missas. Padres nessa época eles têm um engajamento social grande, eles têm uma influência política importante, e aqui mais precisamente no caso do México e da sua independência, nós temos o padre Miguel Hidalgo, e esse Miguel Hidalgo, ele vai liderar em 1810 o processo de independência mexicano, e que vai acabar após muitas batalhas com a derrota da Espanha e o surgimento aí do novo país. Pensando aqui nas atividades que estão propostas, para a gente pensar mais um pouco sobre esse tema, nós vamos pensar aqui a situação política da Espanha,
que eu já falei, né, que era uma situação bastante complicada, era uma situação que ela estava ocupada pela França, então um momento bastante aí difícil. Nós vamos pensar também os grupos que lutaram, os interesses aí nesse processo de independência e até os países que apoiaram, como por exemplo os Estados Unidos, que tinham aí interesses comerciais nesse processo. Aqui nós temos uma imagem que também faz parte das atividades, que é uma pintura. Essa pintura, ela representa os membros aí que lutaram pela independência do México. E a gente vê em destaque aqui no centro o padre, que é exatamente o padre que eu me referi a vocês, né? Então, o padre Miguel Hidalgo. Essa representação aqui, lembrando daquela imagem que eu peguei do Brasil, lá a elite fazia a independência. Aqui você tem, embora o padre esteja ao centro, uma elite também bem vestida pelas roupas, dá para ver isso, mas eu tenho atrás índios, eu tenho atrás pessoas também do povo, né? Então, nessas perguntas aqui você vai analisar exatamente essa figura e esse processo que representa esses diferentes grupos que participaram aí da luta pela independência do México. Aqui nós vamos ter o mapa e a discussão do bolivarianismo. O que é isso? Essa palavra vem do Simão Bolívar. Simão Bolívar foi um líder nesse processo da independência da América Espanhola, talvez até um dia a gente grave um vídeo só sobre ele. Ele foi um grande guerreiro, lutador, que lutou, combateu fortemente a Espanha, e ele sonhava que toda a América Espanhola formasse um único país, uma única república. Pelas questões externas, as disputas políticas pelo poder, as discordâncias, não deixaram que isso acontecesse. E como nós vimos aqui no mapa, a América Espanhola se fragmentou, se dividiu em diferentes países, né? Então nós vamos ter o Peru, nós vamos ter a Venezuela, nós vamos ter o Chile, nós vamos ter o México, nós vamos ter essa enormidade de países no qual se fragmenta esse território que antes pertencia aí à Espanha. No mais é isso, muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde.